Olá. Então, nós já falamos aí sobre vários aspectos aí que nós podemos utilizar o CRM. Agora vamos ver uma forma que nós podemos utilizar o CRM para fomentar novos negócios, né? Aqui em relatório, dinâmicos. Vamos lá. Anota comigo aí para que a gente possa então fazer essa videoaula baseada em alguns relatórios. Nós vamos começar falando aqui do relatório de clientes sem vendas, tá? Bom, ter um indicador dos clientes que não estão te comprando é super relevante, você concorda? Então você pode vir aqui, se você quiser ter a indicação apenas dos clientes relacionados a um vendedor, você põe o vendedor. Se não, deixa em branco, ele vai trazer todos os seus clientes, tá? Então, quais são os meus clientes que não me compram desde 23 de 2 de 2012, né? Clique no botão confirma e a gente vai ter aqui então um indicador, tá? Esse relatório ele é super legal e você pode utilizá-lo aí para dar para a sua equipe, né? Imagina, você vai então utilizar esse relatório, vai passar para a sua equipe aí de forma proativa para quais clientes ligar para resgatar. Lembra da gente falar? Nós falamos então de ligação de cobrança, ligação de orçamento, de pós-venda, ligação de aniversariantes, que eu vou falar do relatório daqui a pouco. Mas também tem aquela ligação que o cliente gostaria de receber de você dizendo assim: poxa, fulano, nós estamos com produtos tão legais e tal, estou vendo que você não tem vindo na loja, dá um pulo aqui, a gente tem uma promoção especial para você. Não seria? E aí? Tá aqui os seus clientes. Você pode ter então essa informação, né? Claro, sabendo quais são os clientes que eventualmente estão com problemas financeiros e tal, quais são os clientes que estão realmente sem movimentação, ou seja, ele não está te devendo nada, ele só parou de comprar no seu estabelecimento. Quanto que ele já te pagou, quanto que ele já te comprou, para você ter um indicador se esse cliente é um bom cliente, e quanto tempo tem que ele está sem girar na sua empresa, se é que ele já comprou alguma vez. Ó, né? Então, ele já comprou, mas já está 60 dias sem comprar. Tá? Então, com base nessa informação, você consegue então aí fomentar pra caramba aí o seu negócio, né? E fazer com que a sua empresa não fique passiva ao mercado. E é isso que eu costumo dizer muito. Nós não podemos estar passivo ao mercado, nós precisamos estar proativo no mercado, fazendo com que o mercado ele gire baseado na nossa proatividade também, não só simplesmente naquilo que vem para nós, né? Digamos assim. Tá certo? Então, esse é um primeiro relatório. Você anotou? Vou recapitular ele com você. Relatório, dinâmico, movimento, clientes sem venda. Tá bom? Um segundo relatório que eu acho super relevante aí para você nesse momento é o relatório gerencial curva BC por cliente. Tá? E aí nós vamos encontrar aí dois tipos de dois relatórios diferentes aqui, que basicamente, na verdade, tem a mesma formatação. A diferença é que num deles, para se a sua empresa trabalha com rede, né, vende para clientes que têm rede, por exemplo, nós temos vários distribuidores que são clientes que usam o nosso sistema. Esses distribuidores vendem para redes, né, de supermercados, etc. E aí essa rede, às vezes, para você não ter cada loja individualmente sendo considerada um cliente, o relatório Curva BC Matriz aqui, cliente matriz, ele avalia a rede como um todo, para você ter um indicador de quanto que ela te compra. E já o de cá, né, o primeiro relatório, ele analisa de forma individual. Se você não vende para a rede, o primeiro relatório aqui te atende perfeitamente, tá bom? Clica nele, põe o período. Então eu vou analisar aqui o período do mês 1. Ó, lembrando que eu estou analisando esse período que a minha base é uma base de teste, eu não tenho movimentações aqui de todos os meses, né? E aí a gente tem aqui então, ó. Aqui, pessoal, a gente vai ter o conceito do Pareto, né? A curva BC por cliente, ou seja, quais são os clientes que só eles representam 80% do meu faturamento. Ou seja, cliente curva A, aqueles que praticamente seguram a minha empresa, digamos assim. Ó, esses aqui são os meus clientes. Ó, eu tenho aqui o indicador de quanto que ele faturou, quanto que ele representou no meu faturamento. Aqui nesse exemplo, pessoal, a gente já configurou o sistema para ele trabalhar despesa fixa e variável. Então eu consigo ter uma visão aqui da margem bruta e da margem líquida, né? Então, olha só, eu vendi 146, me custou 92, mas me sobrou uma margem líquida de apenas 19%. Por quê? Porque o sistema já está considerando o pagamento da despesa fixa e variável ainda para imputar aqui.
tá? Então, essa que é a diferença, que talvez você vai olhar aí e vai dizer assim, não, mas de 92 para 146 a margem é muito maior do que 19. Sim, a bruta sim, né? Mas aqui nós já estamos considerando diluir despesa fixa e variável. Se na sua empresa você ainda não configurou isso aqui, aí esse número que você vai ver aqui, ele vai vir o número da margem bruta, tá? Tem que tomar esse cuidado. E se você tem dúvidas sobre como configurar a despesa fixa e variável, fala com o nosso time e a gente te ajuda, tá bom? Olha que bacana. Então eu tenho aqui quais são os clientes, né, que seguram a minha empresa na curva A, quais são os meus clientes de curva B e quais são os meus clientes de curva C, tá? Qual é o meu faturamento total e eu tenho também quais foram os clientes que deram prejuízo, tá? Então, aquele cliente que deu prejuízo, você tem um indicador se era possível ou não fazer com que aquele cliente te dê lucro, tá? Então, aqui no cantinho a gente tem, ó, se atingiu o ponto de equilíbrio, ou seja, se ele atingiu o ponto de equilíbrio e aqui você sabe se deu lucro. Quando ele não deu lucro, ó, 6% de prejuízo. Para atingir o ponto de equilíbrio, eu teria que ter feito uma venda de pelo menos R$ 6.000 para ele, tá? Com essa margem tão baixa como eu trabalhei, tá certo? Então, eu tenho esse indicador também. A gente tem vários no nosso blog e em outros treinamentos, a gente fala muito sobre a questão de lucro, de ponto de equilíbrio. Você pode depois pesquisar e a gente está à disposição também. Manda um e-mail para a gente pode te ajudar aí se você tiver alguma dúvida sobre esses aspectos. Mas o ponto principal bom, vou ligar para esse cliente. Meu cliente curva A é meu cliente principal. Vou ligar para ele e vou ofertar produtos para ele, tá certo? Um outro detalhe que você tem que tomar também ter bastante atenção também é o seguinte: esses clientes curva C, será que não dá para fazer com que eles aumentem a rotatividade, a compra com você? Olha, eles estão comprando pouquinho, será que não dá para fazer melhorar? Será que não é o caso de pôr eles aí na relação dos seus vendedores aí para que eles possam ligar utilizando o nosso módulo de CRM e fazer com que esses clientes melhorem então aí a compra? Ó, já falamos de clientes que estão parados, falamos de clientes que estão comprando, para que você tenha uma visão de quem compra muito, compra pouco, e fortalecer o relacionamento com quem compra muito, tentar fazer com que os clientes que compram pouco comprar mais, identificar por quê. Você tem muita ferramenta então para fazer com que a sua empresa venda mais, tá? Falando ainda sobre esse relatório, só para a gente não sair da linha do relacionamento com o cliente mais voltado para fazer negócio, no painel de gestão nós temos também alguns indicadores que eu não posso deixar de falar, tá? Então, abrir o painel de gestão, na aba BI, inteligência de negócio, nós temos aqui, ó, clientes que não compram. Ah, mas é a mesma coisa do relatório. Sim, a diferença é que aqui eu consigo exportar para Excel, mas basicamente a gente tem um indicador, os clientes, como a gente viu lá no relatório, né? E tem uma outra coisa legal. Se você habilita essa tela para o seu vendedor, ele pode clicar no botão ficha do cliente e aqui ele consegue ter um indicador super legal. Ele consegue ter uma visão aqui do cliente, ele consegue ter uma visão dos produtos que o cliente já comprou e dos produtos que ele deveria sugerir para o cliente. Aí para isso, vale voltar lá nas videoaulas do cadastro de cliente e de produto e lembrar da questão do perfil do cliente e do perfil do produto. Vocês estão lembrados disso? Lá a gente até sugeria, ó, no cadastro cliente, lá na aba características, vamos lá, pressionei F2 aqui, vou pegar um cliente qualquer, só para a gente poder ir lá na aba características, ó, nós temos aqui os perfis, ó. Então se eu vinculo, ó, o perfil é perfil farmácia, e lá no cadastro produto eu também tenho o perfil. Se lá eu vinculo e digo assim, que o perfil desse cliente, você tem aqui o perfil do cliente, e você tem produtos que lá no cadastro você também relacionou que ele faz parte do perfil, por exemplo, farmácia, você vai ter lá naquela tela indicadores de quais os produtos ofertar para esse cliente, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho clientes aqui, vamos supor, um distribuidor de alimento, que fabrica diversos produtos, pão de queijo, salgado, broa, etc. Mas ele não é todos os clientes dele que compram todos os produtos da linha. Então ele tem clientes, vamos supor, ele tem um cliente que é lanchonete. O cliente lanchonete compra salgado. Já o cliente padaria compra pão de queijo. Já o cliente restaurante compra tal. Então o perfil tem a ver com isso. E aí lá no cadastro de produto você tem o campo perfil, que é o mesmo que você vai relacionar aqui com o cliente. E aí, baseado nessa inteligência, o sistema consegue mostrar para o seu vendedor qual o produto que ele deveria ofertar aqui para o seu cliente. Além disso, ele vai mostrar também quais os produtos que o seu cliente mais compra. E com base nisso, é super bacana porque aí o seu vendedor já pode ofertar talvez alguma coisa relacionada àquele produto. Tá? E por fim, claro, atendimento CRM. E ele pode registrar aqui o atendimento CRM, como a gente já viu nas outras telas todas. Então essa tela do painel é uma tela muito legal que você pode liberar para o seu vendedor trabalhar. Tem como permitir para ele acessar aqui de forma limitada, né, para ele não ver tudo, ele acessar só essa aba.
e aí, ou então exportar para Excel e ele acessar a tela de cliente direto lá, ou na tela de CRM e fazer o controle de CRM, tá bom? Aí para você agora, falando com você de novo, produtos sem venda, né? A gente também falou do relatório, a diferença é que aqui você pode exportar para Excel. Eu também acho super relevante você dar uma olhada aqui. Aqui vai mostrar inclusive qual é o seu capital impactado, né? Então, quanto que você tem de capital parado aí no seu estoque. E aí com isso, ou seja, você tem cliente que não está comprando, você tem cliente que é bom para comprar, você tem cliente que pode melhorar para comprar, você tem indicador disso, você tem produto que está parado, você tem condição de fazer promoção e correr atrás do prejuízo. Entendeu? Então é isso que a gente está, né, mostrando aqui nesse treinamento. Nós vamos agora então falar um pouquinho do nosso relatório de inadimplência. A gente falou em uma das videoaulas sobre a parte do CRM voltado para cobrança. Não poderíamos deixar de falar então do relatório de inadimplência, né? Ele está aqui, ó, relatórios dinâmicos, financeiro, inadimplência. Se ele não aparecer aí no seu sistema, chama no nosso suporte, rapidamente a gente instala ele aí para você, que esse relatório, como você sabe, ele é dinâmico, ou seja, ele é instalado, tá? É um relatório de inteligência, né? Um relatório, a gente chama de relatório BI, digamos assim, porque ele traz uma inteligência embarcada nele, né? Então, ó, se nós acessarmos aqui, a gente falou já sobre esse relatório na videoaula relacionada à cobrança, só quero te passar o caminho para que você possa então utilizar esse relatório e melhorar aí o seu processo de cobrança, né? Eu falei lá que esses percentuais aqui, se a minha empresa tivesse com esses percentuais aqui, a gente já estaria com as portas fechadas, é claro. Aqui é porque a gente não está baixando as contas lá, digamos assim, né? Mas você, no seu caso, tem que dar indicadores proporcionais aí à sua margem de lucro. Então, cada segmento tem um indicador. Eu entendo que empresas que a margem de lucro é muito baixa, o indicador aqui não pode ser acima de 2%, 1%, tem que ser abaixo de 2%, né? Talvez até menos. Empresas que têm uma gordura maior, que talvez a estratégia é a venda no crediário, com isso consegue colocar uma gordura um pouco maior, talvez vão ter indicadores um pouco maior, mas isso tudo tem que estar diluído lá no seu demonstrativo de resultado, onde você vai conseguir ver qual é o seu lucro, né? E aí depois daquele lucro lá, você tem que enxergar que você tem ainda aquela inadimplência, e aí sim vem o lucro líquido real que você tem. Deu para entender? Então imagina que você tem um lucro lá bruto de 30%, aí você paga os impostos, paga a despesa fixa, paga a despesa variável, né? Pagou tudo, funcionário, pagou tudo bonitinho. Sobrou lá 10%. Aí a sua estratégia é vender no crediário. Então você tem 6% de inadimplência em média, porque aqui a ideia é ver média, né, pessoal? Nós estamos aqui vendo só alguns meses porque meu banco é de demonstração, mas no seu caso aí você vai conseguir enxergar aí 12 meses, no mínimo, né? E aí você vai ter a média aí do seu ano, que é para tomar uma decisão mais assertiva. Se em média 6% é a sua inadimplência, 10% é a sua margem de lucro líquida, na verdade a sua margem de lucro líquida é só 4%. E aí, vale a pena? Então corre atrás, resolve essa inadimplência, diminui, muda a estratégia, por aí vai, tá? E aí, claro, uma vez que você tem esse indicador aqui, é trabalhar o quanto você receber para melhorar o recebimento, tá? Então, voltando aqui então para a primeira tela que nós abrimos ao tratar o CRM, aqui na tela de CRM, então, nós temos, né, o CRM, a gente tem o botão busca, que te permite buscar o cliente, né, para você visualizar como é que está aí o relacionamento com esse cliente, e lá no relatório dinâmico, na aba serviços, a gente vai ter lá também um relatório, como a gente também tem em outros lugares, eu cheguei a mostrar em uma videoaula, vou mostrar agora também, um relatório para você acompanhar os atendimentos, se você quiser fazer, por exemplo, um controle de quantas ligações foram feitas e assim por diante, tá bom? Bom, eu espero que com isso tenha ajudado você a melhorar o seu relacionamento com o cliente, a fomentar novas vendas, a criar estratégias novas. E se você tiver qualquer dúvida, claro, a gente está sempre à disposição. Um abraço.